Olá pessoal, aqui é o Ramon e nesses vídeos vamos mostrar como realizar testes unitários com o JUnit. Mas antes de começar, eu quero mandar um abraço para meus caros Hugo e Lioge, que ficaram me falando para pedir para vocês darem like e se inscreverem. Eu não gosto muito disso, mas excepcionalmente nesse vídeo eu vou pedir. Então se ao final do vídeo você gostar, não se esqueça de dar o like aí e se inscrever no canal. Pronto. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui o projeto ele vai ser bastante simples. A gente tem a pastelaria. E ela vai ter o nome de Pastel do Lee. Vamos criar aqui um novo projeto. Vai ser do Maven mesmo. Vamos lá. Pastel do Lee. Vou mandar ele criar aqui. Ele está baixando alguns pacotes. Pronto, temos o nosso projeto aqui. Pastel do Lee. Aí a gente vai trabalhar com duas dependências que serão o próprio JUnit. Então, para facilitar, eu vou colocar a dependência do Lombok também. Pronto, com essas duas dependências que a gente vai trabalhar no projeto, é só clicar aqui nesse botãozinho para ele poder fazer o download das dependências. Pronto, ele já fez o download aqui das dependências, foi bem rápido, né? São dependências levinhas. Vamos vir aqui na estrutura do projeto. Tem aqui o pacote de teste e tem esse pacote aqui chamado Java. Aí vamos criar então a nossa primeira classe, né? Já que a gente quer testar a registradora, então vamos dar o nome para ela de registradora teste. Então, registradora teste. Deixa eu aumentar o zoom aqui, não sei como que vai estar aparecendo para vocês. Bom, então como nós estamos tentando verificar, testar se a registradora está gravando no banco de dados certinho, então vamos colocar o nome de deve registrar a venda no banco de dados. Então a gente começa com public aqui, public void, deve registrar a venda no banco de dados. Então, para fins didáticos, eu estou usando aqui em português, mas provavelmente, né, no mundo corporativo vai ser tudo em inglês. Mas aqui, para fins didáticos, o português é melhor. Já temos o nome do teste. Vamos anotar ele aqui com @teste. É esse aqui mesmo, do Jupyter. É só escolher. Pronto, a gente já tem aqui o nome do nosso primeiro teste, que serão 2 no total. Então, só anotar aqui com @teste para na hora que for executado, ser executado em forma de teste. Sem essa anotação aqui, não vai funcionar. E o teste, pessoal, ele tem uma estrutura de 3 tópicos, que são esses aqui. Deixa eu colar para a gente ganhar tempo. São essas 3 divisões, que é o arrange, uma tradução livre entrada, tem o act, ação, e tem o asset, que é o resultado. Então o teste ele se divide nessas 3 etapas aí. A entrada é o seu cenário que você vai montar, a ação vai ser a chamada ao que você está tentando testar, e o resultado aqui, o asset, é quando você afere se o que você quis testar passou ou não. Então vamos começar aqui com a entrada. Deixa eu dar um enter aqui e vamos começar então. Vou criar aqui, já que é uma pastelaria, né, o que a gente vai vender é pastel. Então vamos criar aqui um pastel de carne. E esse pastel de carne a gente vai criar uma classe item, né, para poder representar os itens vendidos na pastelaria. Então vamos lá. Item, chamar o builder aqui.
Aqui a gente está usando um recurso do Lombok, né? Que vocês, se não conhecem, vale a pena dar uma olhada. É um plugin bem legal. Vamos lá, builder.name. O que ele é? Ele é pastel de carne. É o nome dele, né? Essa é uma propriedade do item. Ele tem um valor de quanto? Não vamos colocar muito caro não, né? Ele tem um valor de R$7. Deixa eu jogar aqui pro lado para poder dar para ver. Aí chamamos aqui o build para ele construir a classe, para ele construir o objeto e mandar para a gente. Então esse item aqui não existe, né? Então vamos criá-lo. Põe aqui em cima, né? Você pode pôr o cursor aqui em cima, você dá Alt Enter. Ele pergunta, quer criar a classe? Você diz que sim. Aí vamos criar essa classe não no pacote de teste, mas no outro normal mesmo. Afinal de contas, a gente quer testar as classes que existirão no pacote principal, né? Lá no SRC mesmo. Então vamos criar dentro da pasta compra. Então vamos criar essa classe item dentro da pasta compra lá no pacote principal. Vou dar OK aqui. Aí já criou. Deixa eu aumentar o zoom. Aí vamos criar então aqui o que a gente precisa. Que vai ser uma propriedade de nome do tipo string aqui, nome e também o preço. Também o preço. Preço não, valor. Nós temos essa propriedade aqui, essas duas propriedades. Agora vamos colocar as anotações aqui que a gente precisa, né, do Lombok, que é a build. Você pode pôr aqui, dar um Ctrl espaço, essa é a primeira opção aqui, ó, to build. O que mais que a gente precisa? De um construtor com todos os argumentos e também do getter, né, para pegar os valores que a gente precisa. Então tá aqui a classe item com nome e valor, que é o que a gente queria. Vamos voltar aqui no teste. Opa, acabei colocando aqui o costume do inglês, acabei colocando aqui errado. Mas é nome, não é name não. Pronto, então a gente já tem o nosso primeiro aqui, que vai ser um pastel de carne. Vamos criar um segundo, né? Criar dois itens. Você pode dar um Ctrl D, que ele duplica a linha. Se estiver no Windows. Se no Mac é Command D. Então o próximo pastel vai ser o que? Vai ser o pastel de flango. Pastel de flango. Aqui, vamos trocar o valor aqui. Pastel de flango, quanto que vai custar? Vamos dizer que ele é mais barato um pouco, né? R$6,50. Beleza? Então nós temos os nossos dois pastéis aqui. E vamos continuar construindo aqui na parte da nossa entrada. Então já deu para ver que nesse primeiro estágio aqui a gente constrói o cenário, né? Estou montando, eu criei um pastel de carne, um pastel de flango, cada um com seu preço e estão nessas duas variáveis aqui. Mas ainda a gente precisa construir mais coisas. Vamos lá. Então vamos agora criar aqui uma lista, né, desses itens. E afinal de contas a pessoa pode comprar mais de um, né? Então vamos criar uma lista aqui de itens. Vai ser, vamos ser bem redundante aqui, tá? Dá para melhorar o nome, mas vamos deixar com o nome mais simples. E vai ser lista de itens. Aqui ele está reclamando que não importou a lista, só dá um Alt Enter aqui que ele importa. Vamos lá. Aí vamos colocar os dois pastéis que a gente criou ali em cima dentro dessa lista. A gente pode usar a classe arrays.asList. Aí vem aqui e a gente coloca os dois que a gente quer, né? Colocar pela ordem ali, obedecer meu toque aqui e colocar pela ordem.
que a gente criou ali em cima. Então já tem aqui e pronto, a gente colocou esses dois itens dentro de uma lista. Aí vamos criar então o próximo, que seria uma classe aqui para representar a compra, né? Vamos criar a classe aqui do mesmo jeito que a gente fez lá com o item, que vai ser compra.builder. Abre aqui um parênteses. Terá uma propriedade lá chamada itens e a gente passa a lista de itens que a gente criou. Então, bem simplesinha, essa classe só vai ter a lista de itens que foram comprados. Pronto. Colocou na variável ali. Vamos construir Alt Enter. Quer criar? Sim. E vamos colocar dentro do pacote lá que a gente já criou, né? Que até o item já está lá. Que é nesse pacote compra aqui. Vamos dar um OK, criou a classe. Aumentar o zoom. E vamos lá, o que precisa aqui? Essa vai ter uma lista. Private list de itens. Então, a gente coloca aqui e dá o nome. Dá o nome no plural aqui, já que é uma lista, para essa variável. Ele vai reclamar do mesmo jeito, Alt Enter, ele vai importar a classe, que é do Java útil mesmo, desse pacote aí do Java útil. Vamos anotar aqui, bem semelhante com a outra. Cria o construtor. Vamos criar aqui @builder. E a gente vai colocar aqui o setter. Pronto, a gente já tem a classe que a gente precisa. A classe compra com a lista de itens. Vamos voltar aqui para o teste. Agora ele já deixou de não estar vermelhinho mais, já vai retornar um objeto compra com os dois pastéis que a gente criou ali em cima. Bom, agora vamos criar aqui um template, né? Que aqui eu dei o nome de registradora modelo, que é para quando a gente invocar uma certa função dela, ela já devolve com alguns valores preenchidos para que caso fosse um teste muito grande, não precisar ficar repetindo os mesmos valores. Aqui vai fazer pouca diferença, porque é um teste pequeno, mas mesmo assim, para mostrar, né, como que seria, acho que vale a pena. Registradora vai receber registradora modelo. Lá vamos ter um método chamado construir cenário. Então, tendo esse método, nele também vai ter uma propriedade onde a gente vai passar a compra. Vou passar a compra que a gente fez aqui em cima. Também vai ter uma propriedade chamada valor recebido, que é para significar o valor que a pessoa que está pagando a conta, né, na hora de ir embora está entregando para quem está ali no caixa. Valor recebido. Vou colocar aqui o valor novamente. Vamos dizer que ele deu R$13,50. Pagou o valor exato ali, né, dos dois pastéis ali em cima. E acabando, a gente chama o build aqui. Pronto. Temos a compra, valor recebido. Temos essa função aqui que vai construir um cenário já com um cliente e com um vendedor. Então não existe. Vou pedir para criar. Vamos criar a classe. Dessa vez eu vou criar ela dentro do pacote de teste, porque esse template, esse modelo, ele está restrito ao escopo de teste, né? Então não precisa ir lá para o pacote principal. Então vamos criar essa linha dentro aqui de Java mesmo. Vou criar um pacote chamado modelos, né? Criar essa pasta aí chamada modelos. Dentro dela que vamos criar todos os modelos que caso existissem aqui. Pronto.
Já foi criado aqui. Agora a gente pode criar o método que colocamos lá na outra classe, né? Então pode ser public static, porque para não precisar instanciar, né, já que ele vai voltar um objeto construído, vamos deixar como static. Voltando a classe registradora, também não tem, que a gente vai acabar criando. Construir cenário. Esse método aqui, ele vai voltar a classe que ainda a gente vai criar. Vai chamar o builder dela também. Aqui para baixo ela vai ter uma propriedade chamada vendedor. Vamos passar aqui o new vendedor, onde a gente vai passar o número, né, desse funcionário no inteiro mesmo. Vamos dizer que esse vendedor aqui tem o nome de Jet Li. Vamos passar também um cliente. Aqui. Vamos dar aqui o new cliente. E vamos dizer que o cliente tem o nome de Bruce Lee. O cliente só vai ter o nome mesmo. Agora vamos criar isso que está em vermelho, né? A registradora não existe. Aqui ele não está dando opção. Vamos criar aqui no clique mesmo aqui no pacote. Aqui no pacote Java já tem o compra aqui. E vamos criar a registradora. Vou criar um pacote aqui chamado registradora também. Aqui dentro vamos criar uma classe chamada registradora. Pronto. Deixa eu aumentar o zoom para cá. Então, criando essa classe registradora, o que ela vai ter? Ela vai ter uma compra, ela vai ter um valor recebido, ela vai ter também um vendedor, que não existe, né? A gente vai ter que criar. E, por fim, ela vai ter também um cliente. Então, ela tem essas propriedades aqui por enquanto. E agora vamos criar aqui vendedor e cliente. Vamos colocar cada uma aqui no seu devido pacotinho. Criar classe, vai criar dentro de vendedor. O que vai ter? Vai ter número e nome, né? Que são aquelas propriedades que a gente colocou lá. Número. Também aqui vai ter o nome. Aqui em cima o que vai ter é um construtor com todos os parâmetros ali, mais o getter. Beleza. Vamos criar aqui agora Alt Enter o cliente, vamos criar no pacotinho cliente também. E o cliente só vai ter uma propriedade, que é string, que é o nome dele. E aqui vai ter a mesma coisa da classe vendedor, que é o construtor com os parâmetros mais o getter. Vou colocar aqui. Pronto. Aqui já tem essas opções. Já criou essas duas opções aí. Essas duas classes, né, que estava faltando. Agora vamos aqui para a registradora modelo. Ainda está vermelhinho, mas o que está faltando? Provavelmente aqui dizer que dá para buildar essa classe também, usando aquela opção que o Lombok tem. Pronto. Aqui o Alt Enter para importar as classes.
Está importando a classe, a registradora modelo, então toda vez ela já vai voltar um vendedor e um cliente para a gente, para facilitar o desenvolvimento. Vou soltar aqui. Então ela já voltou aqui nessa chamada, né? Construir o cenário. Ela voltou já um cliente e um vendedor. Aí a gente complementa aqui com compra, complementa com o valor recebido e builda. Construir cenário, ele volta uma registradora. Por isso que eu consigo adicionar compra e valor recebido, que são propriedades da classe registradora. Compra e valor recebido. Esses dois aqui de baixo, nesse build aqui, já foi preenchido. Então vamos lá, temos a nossa registradora agora. Então, a parte de construção, a princípio, é isso aqui. A gente criou dois pastéis, criou uma lista de item, criou aqui também o objeto, a classe compra, para representar ali o que está sendo comprado. Tem a registradora, que a gente passou a compra, mais o valor que o cliente está pagando ali para quitar o que ele comprou. E agora o que resta é na parte de ações aqui. Que ação a gente quer? A gente espera que a registradora, deixa eu colocar o nome dela aqui, ela tenha um método para poder efetivar a venda. Então vamos colocar aqui, registradora, efetivar venda. Esse é o método. Esse método não existe lá na classe registradora. Vamos criá-lo agora. Alt Enter, ele vai perguntar se quer criar esse método lá. A gente clica, ele já criou aqui o método efetivar venda. É um void mesmo, ele só vai olhar os valores das propriedades e salvar no banco, que também não vai ser um banco real, vai ser uma classe que a gente vai dizer que é um banco. Então, nesse método, a gente vai ter uma variável chamada total compra, que vai receber compra.get total. Então, a gente espera que a compra saiba dizer qual é o total dela. Só que esse método não existe lá. Vamos criar Alt Enter, criar esse método, sim. Por enquanto deixa ele void, mas a gente vai trocar. E a gente vai criar esse método getTotal na compra. Então vamos lá. O que ele tem? A gente viu que ele tem uma lista de itens e dentro desse item tem nome e valor. A gente vai retornar aqui. Vai retornar o total inteirando nessa lista de itens, pegando cada valor, somando e depois devolvendo o total. Então, se é uma lista, eu posso chamar o método, a função aqui de stream, que vai possibilitar a gente encadear um map. Então, para cada interação desse map, a gente vai ter um item, porque a gente está inteirando uma lista de itens, então cada interação vai nos dar um item. Então a gente pode chamar aqui o getValor. Então eu estou pegando o valor de cada item, mas eu quero somar. Então a gente, para fazer isso, pode usar um outro método chamado reduce. A gente pode colocar aqui um big decimal e dizer que o valor inicial começa com zero. Então a gente, para somar, diz que o valor inicial começa com zero. É o primeiro argumento aqui do reduce. O segundo argumento será a soma propriamente dita dos valores. Então a gente pode pôr big decimal aqui e chamar a função add dele. Essa função add, ela soma os valores. Então aqui ele vai estar reclamando que está retornando void. Então a gente muda aqui para retornar um big decimal. Aí ele mudou. Então o get total inteira na lista que está aqui de itens e soma os seus valores. Então vamos voltar aqui para a registradora.
Viu que agora o getTotal já não ficou mais vermelhinho, né? Já está aqui entendendo que o método existe. Vou criar uma variável aqui também para definir o troco. O troco, vamos fazer desse seguinte jeito aqui. O valor recebido, subtract, o total da compra. Então, o Big Decimal, para diminuir, a gente usa essa função subtract. Pronto, o troco é esse. Aí vamos ter aqui agora uma venda, que vai ser venda, venda.builder. Vamos invocar aqui as propriedades que ainda vão existir, porque a classe nem existe ainda, né? A gente vai criar, que vai ser total compra. Passando ali o total compra. O próximo vai ser o troco. A gente passa também o troco ali, calculado ali em cima. O próximo vai ser o vendedor. Então a gente passa o vendedor aqui da classe registradora também. O próximo vai ser o cliente. A gente passa o cliente também. E por fim, a gente builda. Então, a gente tem essa classe que vai representar, né, a venda. Vamos aqui. E por fim, que esse é um dos passos finais, a gente vai ter um banco de dados, né, uma classe que a gente vai dizer que é um banco. Vou dar o nome aqui de dados, .add venda, passando a venda. Bom, então vamos criar aqui a classe venda, né? Vou colocar aqui Alt Enter. Vai querer criar a classe sim. Vou querer criar no pacote principal, no outro pacote chamado venda. Vou criar a classe aqui. Então a venda ela vai ter os atributos total compra, que vai ser um Big Decimal, total compra. Vamos ter o troco também. Vamos ter o vendedor. Vamos ter cliente. Para simbolizar a data, né? Vamos ter uma propriedade aqui de data da venda. Então vai ser data da venda, que vai receber aqui a inicialização do local date now, que aí ele vai pegar o horário atual aí do seu sistema. E toda vez que buildar esse objeto, buildar um objeto dessa classe, já vai ter esse valor por default. Então, aqui a gente já tem, vamos colocar aqui em cima o builder, né? Senão não vai funcionar. Então temos aqui a venda. Vamos voltar aqui para a registradora. Já saiu vermelhinho aqui. A única que sobrou aqui agora é o banco de dados, que é essa classe aqui também. Vamos criar ela. Aqui ela vai ficar no pacote chamado banco de dados. Vai ficar aqui mesmo. Essa aqui vai ser bem simples. Vai ser uma lista, né, que a gente vai ficar adicionando. É como se fosse o store lá no banco de dados mesmo. Mas aqui adicionou na lista, é como se estivesse armazenando no banco de dados, né? Bem simples mesmo. Então vai ser uma lista estática aqui. O que ela vai armazenar? Ela vai armazenar venda, né? Então, vendas. Vamos já colocar aqui uma array list para poder armazenar. Importar aqui. Tinha um método lá que a gente tinha posto, né? Isso aqui, a gente está invocando esse método. Ele vai criar o método aqui, não vai retornar nada. E a gente vai chamar o vendas, adicionar
essa venda que está sendo recebida aqui como parâmetro dentro da lista de vendas. Então ela chegou aqui e foi adicionada, é como se a gente estivesse armazenando lá no banco de dados. Vamos voltar aqui para o teste. Aqui é a registradora, então, nesse método de efetivar a venda, a gente pega o total, pega o troco, monta a venda e persiste no banco de dados, entre aspas. Né? Aqui poderia ser save, store, mas eu coloquei adicionar venda, mas poderia ser qualquer um desses dois aí, ou o nome que você quiser. Vamos voltar aqui para o teste. Então, na ação, a única coisa necessária é isso aqui. A gente viu que a ação é um dos menores, né? Tem aqui a montagem do cenário é grandão e a ação é um dos menores. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver se é passada uma compra para a registradora e invocado o método efetivar venda se realmente está armazenando, entre aspas, no banco de dados. Então, o próximo passo agora é fazer os assets. E o que eu vou querer comprovar aqui primeiro? Se, como a gente está fazendo aqui uma compra e persistindo ela no banco de dados, então vamos ver se existe uma compra lá no banco de dados, né? Então a gente pode usar aqui a função assert equals, o assert assertions, né, do Jupyter. Asset equal. No primeiro a gente põe o que a gente espera, que é o expected value. Então a gente espera o quê? Que tenha um registro lá. A gente pode chamar aqui o banco de dados, chamando a função dele vendas, né? Não a função invocando direto, pegando direto a lista que está lá, já que aquela estática ela é pública também. Então a gente pode pegar essa lista e toda a lista tem essa função aqui, size, que diz qual o tamanho dela. Então se eu salvei uma venda lá, é esperado que o tamanho da lista que representa o nosso banco seja 1. Então a gente coloca aqui e vamos ver. Para rodar o teste, só vim aqui nessa setinha verde e run. Vamos ver se vai passar ou se vai dar erro. Se der erro, a gente tem que ir atrás e ver o que está errado. O bom do teste é isso. Que antes de ir para a produção, a gente consegue ver se deu erro ou não. É melhor dar erro aqui agora do que dar erro em produção. Então passou. A gente esperava que a lista tivesse apenas uma venda, que é o que foi feito aqui. Então a gente criou a venda e falou para a registradora, efetiva ela aí. E ela foi lá e salvou no banco, no nosso banquinho lá. Então tem apenas uma venda lá, já que a gente pegou o tamanho da lista aqui, invocando a função size. Então passou. Então olha o benefício que o teste traz e a segurança que o teste traz para o desenvolvedor. Porque a gente tem certeza de que está funcionando. Aquilo que era para ser feito, foi feito. Então eu vou repetir, é melhor dar erro aqui agora do que dar erro em produção, onde podem haver várias pessoas impactadas, clientes nervosos aí ligando, querendo satisfações. Então é melhor dar erro aqui no teste do que dar erro em produção. O que mais que a gente quer ver aqui? Se o valor que existe lá no total da compra é 13,50. Então a gente tem que ver se a soma foi feita de acordo com o que deveria ser, né? Já que a gente tem uma venda de 7 e uma de 6,50, o valor é 13,50. Então a gente pode dar um Ctrl D aqui para repetir e dizer que o esperado é esse valor aqui. Vamos colocar aqui no Big Decimal e passar o valor para ele de 13,50. 13,50. Onde na lista, lá no nosso banco, aqui é como se a gente tivesse
consultando o banco, a gente vai na lista, pega, já que só tem uma lá e a lista é de índice 0, começa então, a gente pega a primeira posição que é 0 e depois é só pegar o get total lá da compra. Eu não sei se eu coloquei lá público, mas a gente já vê agora. Seria o get total do índice 0. Vamos ver aqui na venda se a gente tem o get total. Get total teria que ser get total compra, né? Vamos ver aqui. Aqui está escrito errado, mas acho que ainda não vai funcionar porque está faltando um getter ali. Getter total. Total compra. Acho que é isso. Já que o Lombok ele coloca sempre completa, né? Se é total compra, ele vai pôr um get na frente. Mas está faltando aqui. Deixa eu colocar. Aí. Tem um getter. Acho que com isso já vai deixar de ficar vermelhinho. Então a gente está pegando a única compra que a gente tem lá, ela está armazenada no índice 0 da lista e está pedindo o total dela e tem que ser esse aqui. Aí vamos ver se vai funcionar. Como a gente já tinha rodado o teste uma vez, está aqui embaixo, fica mais fácil. Só dar play de novo aqui na setinha. Vamos ver. Aí tem que passar esse e tem que passar esse. Exatamente. Então, pessoal, acho que vocês já pegaram o espírito da coisa. Eu não vou ficar digitando aqui para deixar o vídeo mais curto. Então, deixa eu pegar aqui as outras asserções aqui que eu achei que são pertinentes para colar aqui para a gente ver se passa tudo de vez. Se tiver alguma coisa vermelha, a gente já vê. Aqui é só importar. E aqui na venda, get data venda. Deixa eu ver, acho que eu coloquei com outro nome. Escrevi errado ali no get data. Faltou um dar. Vamos lá. Get data da venda. É isso aqui. Ok, pronto. Então, a gente tinha feito até aqui, né? Nessas duas linhas. As outras eu estou vendo se o troco é 0, se o cliente, se o vendedor é Jet Li, o cliente é Bruce Lee, e se a data que ele colocou lá é a data de hoje mesmo. Então vamos ver aqui se vai passar. Passou. Então todas as asserções aqui que a gente fez passaram. Então a gente sabe que o objeto que está sendo entregue lá para a classe, que é a venda, no caso, ele está persistindo no nosso banco fictício aí direitinho. Tá calculando o troco e está salvando o objeto lá com a data que deveria estar. Então, pessoal, vou fazer aqui um segundo teste. Deixa eu tirar essa linha aqui a mais, tirar essa aqui também. Vamos fazer um segundo teste aqui, o segundo e último teste. O que eu vou querer ver agora? Eu quero ver se o valor recebido for menor do que o total, ele não deve salvar no banco. Porque a pessoa não estaria pagando o que deve, né? Então, vamos abstrair o máximo que a gente puder aqui e deixar só nessa situação. Se o valor que a pessoa pagou for maior do que é o total, não faça nada. Então, vamos criar aqui um novo método aqui. Esse é public void. Vamos lá. O nome do método é não deve registrar a venda quando o valor recebido for menor que o total. Geralmente, nomes de teste são grandes mesmo, tá? Não é para se assustar, não. Então, não deve registrar a venda quando o valor recebido for menor do que o total. Então, vamos lá.
Eu vou pausar o vídeo aqui e vou digitar, porque vai ser bem parecido com esse daqui. Tem várias maneiras de simplificar, sim, mas não será feito aqui nesse vídeo agora. Vou pausar o vídeo, vou digitar aqui e a gente já volta para falar sobre ele. Pronto, pessoal, voltei. Aqui já colei basicamente a mesma coisa do outro. A compra é a mesma, dá R$13,50, só que agora o valor recebido aqui é R$13, então a pessoa está deixando de pagar 50 centavos. Então não deve fazer nada. Vamos ver aqui. Como lá é uma lista e esse é um novo teste, geralmente é bom a gente zerar a base para fazer o novo teste, porque os testes não podem ter dependência de outro teste. Então, para fazer isso, como é uma lista lá, a gente pode colocar aqui no começo de tudo uma anotação do JUnit 5, que seria o before it. A gente põe em cima de uma função, vou dar o nome dela de reiniciar banco de dados. Isso. Então aqui, o que vai fazer? A gente chama a lista que é estática, né? Banco de dados. Vamos chamar a função reset aqui. Isso, reset. Vamos criar essa função lá. Vem aqui Alt Enter. O que essa função vai fazer? É um void também, né? Não vai retornar nada. A gente vai pegar aquela lista ali de cima e chamar a função nativa da lista, que é o clear. Ele zera os valores que tem dentro da lista. Então é como se fosse um truncate aqui, né? Estamos quase simulando aqui um truncate. Vamos voltar para o teste. Então aqui em cima, antes de todo o teste, esse método vai ser chamado. E ele vai fazer o quê? Resetar a lista. Ela vai ficar zerada, porque um teste não pode depender de outro teste. Ele tem que rodar isoladamente. Então vamos ver se funciona aqui, se vai quebrar, se não vai. Vamos ver. A única coisa que eu estou verificando aqui, ó, é se é zero. Porque não tinha nada. E eu estou passando um valor problemático. Então, que não deve ser gravado. Então essa lista ela tem que ser zero. Vamos ver. Temos que anotar aqui com teste, senão não vai funcionar. Você viu que nem habilitou a setinha vermelha, verde aqui do lado. Esse aqui do Jupyter mesmo. Agora a setinha apareceu. Vamos ver. Vou rodar aqui. Aí o teste falhou. Vamos ver. Tava dizendo que esperava zero, que foi o que a gente colocou aqui, né? Zero. Mas achou 1. Então ele persistiu no banco, mesmo a gente passando o valor recebido menor do que o valor total da compra. Olha o poder que o teste tem. A gente conseguiu achar um bug sem estar em produção, sem impactar ninguém. A gente consegue ver e consegue deixar o código mais confiável. Isso dá mais confiança para que alterações sejam feitas também. Porque um código que não é testado, que não é bem testado, o desenvolvedor, quem vai mexer ali no código, adicionar novas funcionalidades, tem medo, porque ele não tem a segurança que os testes dão. Então, o que poderia ser? É que na registradora a gente tem que ver se o total da compra ela não é maior do que o valor recebido, né? Se ela for maior do que o valor recebido, a pessoa está pagando menos. Então vamos aqui embaixo, vamos colocar uma condição aqui. Que seria um if, né? Vou colocar aqui um if total compra. E como ele é um big decimal, a gente tem que usar o compare to. Comparar com o quê? Com o valor recebido. E esse compare to, ele volta menos 1, 0 e 1. Então, se for 1, ele é maior.
Se o total da compra for maior do que o valor recebido, vai voltar 1. Então vai dar true nessa condição aqui, porque ele vai ser maior do que 0 e a gente retorna, porque a gente não quer. A gente quer se o total da recebido, se o total aqui da compra, né, vamos colocar assim, for igual ou menor do que o valor recebido. Então vamos ver aqui se vai passar o teste agora, com essa mudança. Agora passou. Então aqui no teste a gente verificou se a lista permaneceu com tamanho 0, porque o valor foi menor, então não deveria ser persistido. Então passou, né? Ele não persistiu e a lista permaneceu com tamanho 0, porque a gente resetou ela lá em cima naquele método. Então olha só o que o teste nos proporcionou. Achar o bug, corrigir o bug e fazer com que o código se tornasse mais robusto. O código se tornasse melhor e proporcionar confiança para as outras pessoas que vão alterar o código aqui, porque invariavelmente não seremos as únicas pessoas a mexer em algum código. Não é só a gente que mexe. Então a gente mexe hoje, amanhã pode ser outra pessoa, e se o outro que vier não tiver essa confiança, fica difícil. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido. Quem nunca tinha visto o JUnity é bem legal. E se você ainda faz os seus códigos sem teste, aconselho a você que comece a praticar, comece a testar o seu código, porque só assim você vai ter um código robusto e confiável. É isso aí. Vejo vocês em outro vídeo.